Hoje vamos tratar nessa lição agora sobre a sutileza do materialismo e vamos falar sobre o ateísmo, tá bom? Os ataques contra a Igreja de Cristo. Deus abençoe a todos os irmãos que estão também no Telegram, tá bom? Ou no Instagram. Então, esse é o nosso assunto de hoje, tá bom? Deus abençoe a todos. Um grande abraço, de uma forma toda especial. Vamos ministrar nossas aulas de escola bíblica dominical, terceiro trimestre, tá bom? Mas antes de tratar sobre esse assunto, o texto que nós iremos estudar vai ser aos Romanos, vai ser na carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 1 ao versículo 18 e 23. Esses são os textos que foram escolhidos para esse tema. Então, o que eu quero indicar para alguns irmãos, não vou indicar muitos, mas eu quero poder indicar aqui para vocês, primeiro, para acompanhar o seu estudo, uma Bíblia, tá bom? Você aqui, para seguir a mesma linha do escritor, uma Bíblia de estudo pentecostal, tá bom? E os rodapés são fiéis ao original. Deixa eu apresentar, tá? Bíblia pentecostal, importante. Algo que é importante também, um livro para o comentário bíblico, tá bom? Tá bom? Esse para você poder fazer o estudo do comentário, mais um comentário bíblico, para você estudar os versículos bíblicos, porque você vai estudar o versículo 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Então, esses livros fazem parte de de uma coleção da Bíblia, mas é muito importante. Hernandes Dias Lopes, tá bom? Aí você quer um comentário só da carta de Romanos. Dr. Lloyd Jones, também é muito importante você estudar esse assunto aqui nesta carta, vai ser importante. Aqui é só sobre o capítulo 1, esse livro. Karl Barth, a carta de Romanos, tá bom? Inclusive eu estudei ontem um assunto sobre a ira de Deus aqui, muito bom. Também você pode... Romanos, comentário bíblico, John Murray. Ó. Tá? Só para você, estou indicando esse só para você. Tem outros também, tá? Tem muito mais. Comentário bíblico de Romanos. Isso aqui são comentários para pastores, pregadores, professores, para estudar as cartas e facilitar melhor. Nesse caso aqui, são comentários que vão te auxiliar, vão te ajudar na elaboração da sua aula, vai te ajudar na leitura bíblica em classe, porque eles vão comentar um pouquinho sobre esse texto tão importante. Tem tantos outros aqui, mas eu queria apenas mostrar isso. Mostrar para vocês uma Bíblia, que é importante, tá bom? Com a mesma linha de pensamento da editora, e também alguns comentários possam tratar somente da carta de Romanos, tá bom? Vão te fortalecer, vão te ajudar, vão te preparar e vai esclarecer você em relação a este assunto. Bom, então vamos para o que nos interessa do nosso assunto de hoje, da nossa quinta lição, para o dia 31 de julho de 2022. O nosso assunto é sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. Então vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto e saber a importância das estratégias que o inimigo usa desde a fundação, tá? Desde quando o pecado se fez pecado, desde a época do Éden, da queda do homem, como que essa sutileza do diabo em relação ao materialismo e ao ateísmo, tá bom? Então, vamos tratar esse assunto aqui com vocês, tá bom? O texto áureo se encontra em Romanos 1, 20, que é o assunto que nós iremos tratar, e o texto áureo nos diz assim: porque as suas coisas invisíveis,
desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, olha só, entendem claramente. Olha que legal, porque suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas para que elas fiquem inexcusáveis. Inexcusáveis. Então, aqui é o texto áureo de hoje e vamos estudar esse assunto baseado na carta de Paulo a Roma. A verdade prática, vamos tratar sobre, e faz um resumo da verdade prática, nos diz: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegos por Satanás. Nós falamos na lição passada, né, e tratamos um pouco sobre, vou mostrar para vocês aqui, sobre a sutileza foi tratado sobre, eu quero mostrar aqui para vocês, sobre a sutileza da normalização do divórcio. Essa foi a lição da aula passada. Então eu já quero convidar você, que não assistiu à aula passada, nós falamos sobre a sutileza do divórcio, tanto no Antigo Testamento, na lei de Moisés, na visão do Pentateuco e na visão do Novo Testamento. Tratamos esse assunto aqui e é muito importante você poder já entrar e estudar conosco, tá bom? E se você desejar se aperfeiçoar mais, aprender mais e querer estudar a Bíblia comigo, é só você acessar o nosso site e fazer um curso de bacharel livre em teologia e acessar o nosso site teologiaalcancetodos.com.br, tá bom? E se aprofundar mais. Nesta aula aqui, nós tratamos um pouquinho sobre a questão do divórcio e tratamos sobre a questão do porquê que Moisés autorizou a carta de divórcio na aula passada. E nós falamos exatamente sobre Moisés deu a autorização pelo endurecimento dos corações. Gente, falar sobre essa questão, assim, sobre a questão do endurecimento dos corações, é algo assim, sabe? É algo assim que você olha para a Bíblia e tenta entender esses textos do Antigo e do Novo Testamento e você vê que essas coisas acontecem por uma coisa: endurecimento do coração, falta de perdão, falta de perdão. Aí você vem para essa quinta lição e você vê que exatamente a falta, o endurecimento do coração, o pecado, a transgressão, automaticamente, tanto o materialismo como o ateísmo são uma expressão máxima do endurecimento do coração. Por quê? Por causa do pecado. E os olhos se tornam cegos e quem os cega é exatamente Satanás. Inclusive, essa imagem está muito bem feita. Essa imagem representa muito bem essa questão da sutileza, do materialismo, dessa cegueira que o inimigo cega pelo endurecimento do coração, pelo pecado, enfim. As pessoas estão cegas com o materialismo e com o ateísmo. Tá bom? A nossa leitura bíblica diária, de segunda-feira em Hebreus 1:1, Deus se deu a conhecer ao mundo. Na terça-feira, em Gênesis 12:1-3, Deus se revela. Inclusive, gente, Deus se revela, olha só, Deus se revela graciosamente ao ser humano. Então, eu tenho uma definição de Deus que eu quero até passar para vocês aqui, que Deus é. Como eu posso definir Deus aqui, até aproveitando aqui esse sentido? Deus é o autoexistente que se revela e chama à existência coisas que não existem. Então, essa é uma das melhores definições que eu encontro de Deus. Quem é Deus? Deus é o autoexistente que se revela e chama à existência coisas que não existem. Então você vê aqui que em Gênesis capítulo 12, versículo 1, versículo 3, Deus se revelou a Abraão. Deus se revela como Criador, né? É o único Criador que se revela à sua criatura. Na quarta-feira, Romanos 1:22 e Salmo 53:1. A vã sabedoria humana faz o homem tornar-se louco.
Isso aqui é muito interessante. Deixa eu pegar o amarelo aqui. Quarta-feira, 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que exatamente não possa resplandecer a luz do Evangelho. Sexta-feira, Gênesis 1:2. Deus é o Criador de todas as coisas. Criador de todas as coisas. Né? Então, sábado, Gênesis 1:26-28. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Essa é a leitura diária. Essa aqui, a leitura em classe que vai ser estudada, vai ser em Romanos, por isso que eu fiz o comentário, indiquei alguns comentários bíblicos para vocês, tá bom? No decorrer das aulas, sempre eu vou estar aqui indicando alguns livros importantes para você que está estudando a palavra de Deus, tá bom? Então, bom, a leitura em classe é bíblica em classe, em Romanos capítulo 1, versículo 18-23. Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinárias. Espero você. Que nos diz assim, o versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade, olha só, sobre a impiedade e injustiça dos homens. Olha só, porque essa ira de Deus aqui, essa aqui é uma emoção pessoal de Deus em relação ao pecado. Tá? Se revela do céu. Essa aqui é uma raiva na origem de Deus. Né? Então, é uma disciplina, é um texto, na realidade, esses textos aqui são textos importantes de serem entendidos. Né? Então, olha só, que detém a verdade em injustiça. Que detém a verdade em injustiça, que se recusam a reconhecer quem é Deus, né? E quem Ele é. Essa aqui, eles se recusam a reconhecer quem Deus é, quem o Senhor soberano é. Versículo 19. Vamos aprender que, nessa lição, vamos aprender que Deus é amor, mas é justiça, tá, gente? Então, nós vamos tratar aqui. Todo mundo gosta de ver o Deus amor, o Deus que pode, vem do jeito que quiser, fica do jeito... A gente precisa entender, a gente precisa entender o que Paulo está querendo dizer aqui, tá bom? No versículo 19, aqui, ele já trata o texto assim, olha só o versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Olha só. Isso aqui fala do conhecimento objetivo universal de Deus como Criador, que é mais ou menos que é o Criador de todos os homens. Isso significa uma assinatura. Isso aqui significa uma assinatura na criação. Então, imagina, porquanto o que Deus se pôde conhecer nele se manifesta. Porque
Deus lhe manifestou. Gente, aqui não tem como fugir. E Deus, aqui mostra a manifestação de Deus. Deus se manifesta de várias formas. Inclusive, eu falei para vocês da forma que Deus se manifestou a Abraão. Por isso que nosso Deus é um Deus autoexistente, que se revela e chama a existência coisas que não se existem. Então, Deus se manifestou, Deus se manifesta aos homens. Aqui nesse texto, não tem como entrar no céu futuramente e dizer assim, olha, estou entrando no céu, eu estou indo para o inferno e dizer que não conheci Deus. Deus se manifesta de várias formas. E no versículo 20, ele já trata aqui, né, no versículo 20, ele já trata, olha só, olha o que ele já vem falando aqui. Deixa eu trocar aqui para a gente. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tá? Tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Olha isso daqui. Esses textos aqui, olha, eu vou ser sincero para vocês com uma coisa. Quando eu olho o texto, o versículo 19 e o versículo 19 e o versículo 20, eu vejo nosso Criador, o nosso Senhor, ou na realidade Paulo, né, sendo enfático aqui no capítulo 19 e no capítulo 20. Porque se você analisar comigo o que ele está dizendo aqui no 20, aqui, ele está explicando o versículo 19. Né? Então, ele está falando da criação, que exige do Criador. Então, aqui ele está sendo enfático. Mas parece que é um problema, gente, se nós não entendermos esse texto 19 e o 20. Mas ele está sendo enfático. Porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Atos, Jesus disse também, não há salvação em nenhum outro, porque nem debaixo do céu. Não existe nenhum outro nome em que o homem, pela qual importa que ele seja salvo. Mas, se alguém nunca ouviu o Evangelho, se alguém nunca ouviu o Evangelho de Cristo, ele pode estar perdido eternamente? Porque aqui nesses dois versículos, Paulo responde essa questão. Paulo dá uma ênfase nessa questão. Paulo responde a essa pergunta dizendo que sim. E ele é enfático. Mas o justo, é justo condenar as pessoas que nunca ouviram acerca de Jesus? Paulo aqui está sendo enfático, claro, enfático. Né? Sim. E o doutor Norman Geisling, ele diz que os pagãos são indesculpáveis. No versículo 20, eles são indesculpáveis. O que Deus pode conhecer? E manifesta entre eles, porque Deus lhes manifestou. Eles são indesculpáveis. É um texto pesado, gente. O versículo 1 e o versículo 20. Os pagãos são indesculpáveis. É o que Deus se pode conhecer. E Deus se manifestou, porque Deus se manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente, reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio de quê? Das coisas que foram criadas. Versículo 19 e 20. Estão tratando esse assunto. Mas dessa forma, ele foca que os pagãos, com a justiça, são condenados por várias vezes, ou não por várias vezes, ou por várias razões. Os pagãos são. A primeira, Romanos 1, 12. Afirma assim, que todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Essa passagem ensina que os judeus é julgado pela lei e as escrituras hebraicas. E eu pergunto para você, e os gentios é condenado por quê? É condenado pela lei gravada no seu coração. Por quê?
Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são as leis as quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando justamente com o quê? Com a sua consciência, com seus pensamentos, acusando-os e também defendendo-os. Isso em Romanos capítulo 14, 2,14, 2,15, diz que, segundo essa consciência partida do homem, o homem é salvo, e como ele pode ser salvo, como ele pode ser salvo se ele nunca ouviu o evangelho, né? Essa é uma pergunta. Como ele pode ser salvo? Como é que esse texto, Paulo pode ser enfático e pressupor essa inconsciência por parte do homem que não tem essa consciência? Como é que eu posso ter até base bíblica para dizer isso? Por exemplo, Romanos capítulo 3, versículo 20, o doutor Norman Geisler diz, em Romanos 3, 23, o doutor diz, a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 1, 18 e 20 diz que Deus mostra, o texto que nós lemos diz assim, Deus mostra claramente, Deus se revela, claramente, por meio da sua revelação natural, de forma tais que os homens são por si indiscutíveis. Deus se revela, gente, Deus se revela por meio da natureza, Deus se revela através das grandezas, Deus se revela pelo céu, Deus se revela pelas galáxias, Deus se revela pela sua criação, Deus se revela pela terra, pelo sol, pelo mar, Deus tem suas formas de se revelar. Mas os tais homens são por si indisculpáveis. Eles são indisculpáveis. Esses homens não são inocentes, tendo em vista essa revelação natural. Então, por existir essa revelação natural, eles são indisculpáveis no momento final. Tá bom? E o terceiro, se uma pessoa que nunca ouviu o evangelho, Norman Geisler diz, na sua vida, faz o melhor que pode. Tal pessoa apenas em estar fazendo as obras para a salvação. Mas a salvação, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8, é pela graça. E pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, de nenhuma maneira, ou de maneira alguma, podemos ter acesso ao céu. Se houver um jeito, então, se houver um jeitinho, então a obra de Cristo na cruz, a obra de Cristo no Calvário, o sangue derramado na cruz, seria então inútil, ou é inútil todo o sofrimento vicário, toda a morte vicária de Cristo no Calvário. Então, finalmente, um ponto importante que a Bíblia diz é que buscai e achareis. Isto é, aquele que busca a luz que tem na natureza, o qual é suficiente para a salvação, encontra a luz e os que necessitam para a salvação. Em Hebreus 11, 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus, Criador dos céus e da terra, creia que Ele existe e que Ele se torne o seu galardoador dos que busquem. Esse texto, o texto de Romanos, é enfático. Atos 10, 35 acrescenta ainda mais. Pelo contrário, em qualquer nação, aquela que tome e faz o que é justo e é aceitável. Deus tem muitas maneiras de fazer com que a verdade acerca da salvação, por meio de Jesus Cristo, chegue às pessoas que lhe busquem. Tá bom? Então, Atos 1, Atos 10, ou seja, Atos 10 é importante para você ler, porque Deus envia missionário. A Bíblia, em Salmos, você encontra Deus dando visões. Em Daniel, você encontra Deus aparecendo através de anjo. Você encontra Deus se manifestando através da natureza. Você encontra Deus se manifestando ao homem. Tá bom? Então, uma pessoa que achar-se perdido nas trevas não tem quem culpe senão a si mesmo.
Pois o homem, eles fizeram o quê? Amaram mais as trevas, amaram mais o seu ego, amaram mais a si mesmo, né? Esqueceram das luzes, não buscaram a luz, viveram nas sombras, tá bom? Esqueceram Deus e automaticamente eles vão ter, todos os homens têm esse resultado. Isso João capítulo 3, versículo 19. Bom, partindo desse princípio, gente, esse aqui seria o ponto desses dois textos, o capítulo 19 e o capítulo 20. O versículo 21, porquanto tendo conhecido a Deus, olha só, não o glorificaram como Deus. Olha só, olha o versículo 21. Não glorificaram como Deus, nem deram-lhe graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e os seus corações insensatos se obscureceu. Olha esse texto do versículo 21. Os homens não entendem Deus, não entendem o seu, não querem entender a sua criação, não querem honrá-lo, não querem exaltá-lo, não querem glorificá-lo, por mais que eles tenham conhecido e visto Deus se revelado. E existe um comentário muito bacana, depois, você que tem a Bíblia do pregador pentecostal, que o assunto diz, eles não lhe glorificaram. E tem a parte aqui do texto, os líderes da igreja que tornaram-se orgulhosos, buscaram a honra a si próprio, exaltaram a si próprio, a sua própria vida, as suas impurezas, as suas sexualidades, né? Então aqui ele vem fazendo um comentário sobre o versículo 21, muito importante para depois você estudar ou ler esse rodapé, que é muito importante, né? Os homens não entendem o reino de Deus, essa criação, e não dão honra ao Criador, que é digno de toda honra, de toda glória. Então, o ateísmo, essa sutileza do ateísmo, que exatamente não querem devolver a glória a Deus, não querem devolver a glória a Deus, não querem devolver a honra a Deus, então automaticamente eles vivem insensatos. Versículo 22, dizem, olha só, versículo 22 nos dizem assim, dizendo-se sábios, tornando-se loucos, dizendo-se sábios e tornando-se loucos. Versículo 22, né? Não é brincadeira. Devasta tudo que chama-se de sabedoria. Quem diz não há Deus sábio, nécio, quem dizer Deus não existe, louco, dizendo se sábio, tornaram-se loucos. Hoje vivemos uma época do grande avanço tecnológico e científico, em que os homens estão se achando mais sábios do que Deus. Então, esse assunto é muito importante. Versículo 23, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, a semelhança e a imagem do homem, corruptível. Olha só, mudaram, né? Corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Gente, isso é versículo 23, eu vou ser sincero para você, é uma aberração. Aqui apresenta o pecado de todos os tempos, né? Ao ponto para que os pagãos da antiguidade, essa grande parte da cristandade, como é que chega a um ponto como esse? Isso aqui fala isso aqui é a proclamação da degeneração da humanidade, que é o oposto de tudo que é criativo, que faz parte da criação. Se Paulo já sofria com essa classe de gente nessa época, você imagina hoje o que nós estamos vivendo. E nos sugeridos, tá bom? 107, 218 e 228 da harpa cristã. Isso aqui é o plano de aula.
Introdução, aplicação. Tá? Então, aqui no nosso comentário bíblico da introdução. Nesta lição, vamos tratar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos estudar sobre o materialismo e o ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo juntos porque são como duas faces da mesma moeda. Isso aqui é tanto o materialismo como o ateísmo são faces da mesma moeda. Os propósitos são iguais, né? Princípios os seus pressupostos são semelhantes. Nas duas últimas décadas, estamos passando tanto o materialismo como o ateísmo. Na verdade, essa expressão máxima do tipo do materialismo, estamos hoje passando o período do materialismo militante, que é pior ainda. Ele é militante, ele é mais agressivo, ele é inimigo da fé cristã, ele é mais através de manifestações dos neo-ateístas e etc. Essa aqui tanto o materialismo, os materialistas e os ateístas são estratégias sagaz de Satanás contra a igreja. E você vê a sutileza do engano que é propagado nas escolas, nas faculdades, enfim, isso nas universidades, e vão atacando a fé cristã. E hoje, quantos cristãos não sofrem perseguições por professores com uma visão distorcida na hora de apresentar os seus trabalhos, etc. Meus filhos já sofreram com isso, né, na escola, enfim, com alguns professores de filosofia, os outros com professores ateus, e não é fácil hoje esse boom volta à tona, né? Da década de uns anos para cá, volta à tona nas universidades, falando sobre Darwin, sobre doutrinas da evolução, materialismo, ateísmo. É inteligente ser ateu e é ignorante, burro ser cristão. Então é como se prega isso. E a palavra-chave é exatamente materialismo. Esse é o assunto, né? É o tema hoje, a palavra-chave, que é o materialismo. Tá? Então, nesta lição, vamos estudar bastante esse assunto. Tá? O propósito dessa lição aqui, vamos apresentar esses perigos aqui dessa incompatibilidade da cultura materialista moderna com os princípios da fé cristã. Né? Como vamos tratar essa questão aí, esses perigos da filosofia, das teorias, né, com a igreja, como todo cristão deve se comportar a meio a tanto ataque, tá bom? Vamos fazer um conceito entre o materialismo e o ateísmo. Vamos rastrear um pouquinho da raiz do materialismo e do ateísmo. Vamos ver quais são os pontos e os pressupostos do materialismo e do ateísmo também. E vamos afirmar qual é o posicionamento da igreja em relação ao ateísmo, ao materialismo, tá bom? Então, hoje o nosso assunto, a nossa palavra-chave aqui é materialismo, tá bom? E o nosso primeiro assunto aqui que vamos conversar é compreendendo o materialismo e o ateísmo. Conversei um pouco com vocês sobre, no início, falamos de Romanos e vocês viram o peso do período de Paulo, como Paulo já sofria com isso, sobre o materialismo. Materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria, olha só, o materialismo é a única realidade que existe. Então, daí por diante é o seguinte, o materialismo ela é definida como a única realidade que existe é a matéria. Então, se nós somos pessoas espirituais, se nós somos espíritos e vivemos nesse corpo, então tudo é espiritual, Deus é espírito, nós se comunicamos com Deus através do espírito. Então o materialismo automaticamente, se não é palpável, se não tem como provar, né, nesse aspecto da realidade do mundo, se o mundo é espiritual, se a vida é espiritual, né, então automaticamente eu já não posso acreditar
o materialismo já não acredita em dons, em Deus, em espírito, porque automaticamente o materialismo só acredita numa realidade que seja palpável, que seja material. Tá bom? Desta forma, o mundo material é conhecido. Materialismo também, ou materialismo entende que por não haver outra realidade além do material, a religião se torna desnecessária. Então, não precisa de Deus. Então, automaticamente, não só a religião, né? Então, se torna desnecessário Deus, Jesus, Espírito Santo, salvação, o inferno. Nada disso existe. Isso é vã filosofia e é uma perda de tempo. Isso é porque, segundo eles, as religiões existem em função de uma verdade revelada que se confronta fora do domínio da matéria. E é uma verdade. Fora é a igreja espiritual, Deus é espírito. Agora, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. Então, na realidade, é impossível existir qualquer coisa. O materialismo não acredita em absolutamente nada disso. Né? Então, imagina só você se relacionar ou conviver com uma pessoa exatamente do movimento que seja uma pessoa materialista. Tá? O materialismo, essa doutrina, compreender um pouquinho do materialismo, essa doutrina, a base dela é matéria. Então, automaticamente, se o materialismo precisa de matéria, então imagina só. Então, imagina as escrituras, se torna tudo em vão. Porque realmente muitas coisas que estão aqui precisam de fé para acreditar. Então, como é que vai acreditar? A Bíblia se torna um livro surdo de se estudar. Então, o materialismo rejeita tudo que está na Bíblia. E a Bíblia é uma revelação divina, conforme está exposta na Bíblia em Hebreus 1:1, revelação de Deus. A Bíblia é um manual do Criador. E, na realidade, a Bíblia não é uma imaginação humana. Então, automaticamente, a Bíblia já é um livro que não se acredita. A religião, Deus, Bíblia, milagre, tudo que não venha a ser material. Tá bom? Então, só para entender um pouquinho sobre isso, agora imagina a demanda de pessoas que são dessa linha, dessa doutrina do materialismo. Então, os fiéis do materialismo, do ateísmo, têm um propósito único: negar a Deus. Tá? Então, o ateísmo, de uma forma bem simples, tá? É uma doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia em Gênesis 12:1, que nós falamos aqui. Né? É fácil a constatação do ateísmo e do materialismo. Os dois têm essa função única, esse propósito único. Tá bom? Então, o propósito é negar a Deus. Agora nós acreditamos num Deus que se revela. Então, eu falei aqui anteriormente, na introdução dessa aula, da nossa escola dominical, que Deus é o autoexistente que se revela e chama à existência coisas que não existem. Tá? Então, que eu quero dar aqui para vocês de Deus, para mim, Deus é o autoexistente que se revela e chama à existência coisas que não existem. Então, Gênesis, capítulo 12, Deus que se revela a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Esse é um Deus que nós acreditamos. Tá bom? Então, precisa de fé, é imaterial, tá? É espiritual. Então, automaticamente, bom, é muito difícil para alguém que é do movimento, da doutrina materialista, acreditar. A sinopse 1 diz: o materialismo postula que a matéria é a única realidade que existe. A matéria. O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Tá bom? Bom, aqui no tópico 2 nós temos a questão da raízes do materialismo e do ateísmo. Então, gente, talvez muitas pessoas que estão nos assistindo agora nessa classe da escola bíblica dominical já sofreram muito com essa linha de pensamento,
com pessoas materialistas, do materialismo e do ateísmo. Por isso que é importante nós entendermos um pouquinho, tá? Você não precisa ser um mestre, mas se defender sobre a sua crença é importante, porque mais cedo ou mais tarde você vai encontrar alguém com essa linha de pensamento e o que conversar, o que falar, o que dialogar, que oportunidade você vai ter de poder dialogar com essas pessoas e expressar o seu sentimento, ou expressar a sua fé, ou evangelizar, enfim. Tá bom? Vamos aqui sobre raízes, tópico 2, as raízes do materialismo. Tá bom? As raízes do materialismo. Por exemplo, a consequência do pecado, que já entra, o escritor já entra dizendo assim, consequência do pecado. Então, tanto o materialismo como o ateísmo é uma consequência do pecado de Adão e Eva. A partir dali, a Bíblia comenta que o ateísmo é uma consequência da queda. Consequência da queda. O ateísmo é uma consequência da queda. Tá? Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade, por consequentemente, né, e a rejeição a Deus, né, contra a raça humana, enfim. A partir daí, com a entrada do pecado no mundo, aconteceu o quê? A rejeição de Deus, a rejeição dos seus propósitos, a rejeição das suas leis, a rejeição das suas alianças, a rejeição da sua santidade, a partir do pecado. Então, entrou o pecado no mundo, entrou essa filosofia, entrou o ateísmo, entrou o materialismo. Tá bom? Ampliando aqui o seu conhecimento, o ateísmo é elitista. Tá bom? O ateísmo é muito elitista. O que é irônico, porque ele apresenta como uma religião do homem comum. A verdade é que o seu elitismo, o ateísmo, age como se as tradições, leis e restrições que os homens têm adotado quase universalmente não se aplica aos ateus. Amplie mais o seu conhecimento lendo a obra Imaginável, editada pela CPAD, na página 103. Tá? Então, na realidade, existe uma cegueira espiritual aqui no tópico 2. Agora, falando em pecado. Então, o pecado é a causa primária da incredulidade humana. Então, o ateísmo, o materialismo, todos eles negam. Olha, gente, negando o pecado é terrível, porque tanto o materialismo como o ateísmo, eles negando, por causa do pecado, vão negar Deus, religião, então automaticamente não existe punição, eles se tornam pessoas impunes ao que vier acontecer. Tá? Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que essa cegueira espiritual também é causada pelo próprio Satanás. Né? Paulo diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento, né? Cegou o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O diabo trabalha no coração dos incrédulos, cega eles para a realidade espiritual e automaticamente endurecendo o seu coração com o pecado. Então o diabo ele é estrategista para cegar as pessoas para que eles não tenham a revelação da grandeza de Deus, para que eles não tenham acesso à luz, para que eles não tenham acesso à liberdade de sentir a presença, o poder de Deus, etc. Tá bom? Então ele é especialista em cegar. E pode observar uma coisa, quando você encontra qualquer ateu, qualquer pessoa do movimento materialista, da doutrina, eles vão estar cegos. Não adianta eu já conversei com muito ateu, não adianta. Eles estão estudando mais o cristianismo, mais a Bíblia do que muitos cristãos. Então o materialismo e o ateu são consequência dessas diretas do pecado. São essas cegueiras espirituais. Né? Então,
dos séculos e dos séculos e dos séculos. Então, tratar, perder tempo, esquentar a cabeça, ficar chateado, fique tranquilo. O segredo é você que está me ouvindo agora, é você entender um pouco sobre esse assunto, entender um pouco sobre a sua fé, entender um pouco sobre Deus, entender um pouco sobre a consequência do pecado. O pecado fortalece o materialismo e o ateísmo, porque faz com que eles venham negar. Na segunda sinopse aqui, exatamente fala sobre isso. O materialismo e o ateísmo são consequências diretas do pecado e da cegueira espiritual idealizada pelo Deus desse século. Então, nós não queira achar que qualquer um que negue a existência de Deus, qualquer um que venha dizer que nega a existência de Deus e tem orgulho de dizer Deus não existe e eu me sinto feliz, e esse livrinho aqui que foi escrito por homens pescadores, por homens que não têm lógica, em épocas diferentes, que não têm originais e fazem críticas absurdas. Essa negação das escrituras, essa negação de Deus, essa negação da espiritualidade, essa negação da divindade, você precisa estudar um pouco mais, você precisa entender um pouquinho mais de teontologia, de teologia, você precisa entender mais um pouquinho da Bíblia para você poder ter respostas. Tá bom? Por isso que eu sempre tenho na nossa escola, no nosso seminário, no CETAT, eu tenho conversado muito com os alunos. Estamos vivendo em épocas de ataques, de sutilezas, de estratégias, onde o inimigo se prepara melhor do que nós. Os ateus, hoje, que estão mais fazendo sucesso no Brasil, são os ateus que estão pregando as escrituras. Qualquer passagem da Bíblia, ele vai lá e traz um assunto filosófico, cético, crítico, e é aplaudido. Tá? Então, e muitas vezes, nós cristãos não conseguimos conversar, dialogar sobre a nossa fé, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o pecado, sobre os anjos. Né? E está tudo na Bíblia, está tudo escrito. Então, se você quiser estudar um pouquinho mais, acesse o nosso site, Teologia ao Alcance Todo. A descrição vai ficar aqui no vídeo em algum lugar. E venha estudar conosco. Se aprofundar um pouco mais, o nosso curso que nós temos aqui de teologia vai te ajudar muito a você desenvolver o seu aprendizado. Tá bom? Deixa eu ajustar aqui. Então, terceiro tópico, o pressuposto, né? Pressuposto das doutrinas materialistas e ateístas. Quais são? Vamos estudar um pouquinho sobre ela. Então, esses são os pressupostos. Primeiro, negação da existência de Deus. Já comentei aqui até esse assunto. Negação da existência de Deus. Como vimos, o materialismo e o ateísmo, eles têm a matéria única. Né? A matéria única. A matéria única deles é desacreditar na criação do eterno Criador, do eterno Deus. Então, tem que existir provas científicas, tem que existir provas, prove que Deus existe. Então, eles trabalham nessa estratégia de provar que Deus existe, para colocar uma separação, uma distância entre ciência e Bíblia. E a Bíblia, gente, não foi criada para dar prova para cientista, ela não foi criada para provar nada para ninguém, porque o próprio Deus se revela pelos seus atos, entendeu? Então não perda tempo com isso, tá bom? A Bíblia não nasceu para provar nada para absolutamente ninguém. Então, um dos pontos do ateísmo e do materialismo é negar a existência de Deus. E hoje ficou
você vai conversar com uma pessoa, ele quer até dizer assim, ó, prove que Deus existe. Como é que você prova que Deus existe? Você nunca viu Deus, você nunca cheirou Deus, você nunca sentiu Deus. Então, vivemos nessa época. Uma vez eu aprendi, eu tive que dar uma resposta para uma pessoa, assim, fala, legal, eu fui assim, eu fiz umas perguntas, Deus não existe? Então quem te criou? Meu pai. Eu perguntei, quem te criou teu pai? Meu avô. Quem te criou teu avô? Fui indo. Meu tataravô. Quem te criou teu tataravô? Foi meu tataravô. Eu fui quem foi? Foi eu dos astros, do macaco. Falei, tá ótimo, veio do macaco. E depois do macaco veio de outro. Quem viu o macaco? Veio disso, veio disso. E quem? Aí foi indo. E daí? Veio na ameba. E a ameba veio uma explosão. E da explosão, e do Big Bang. E aí depois? E quem veio? Como é que criou tudo isso? Uma vez eu fui perguntando para o pessoal até ir para o final. Não é mais fácil acreditar que Deus criou os céus e a terra? Gente, é muito difícil ser ateu. Conversei com meu filho hoje. É muito difícil ser ateu. Difícil demais. Difícil demais. É muito mais fácil. Por isso, é muito mais fácil ser um cristão que crê na existência de Deus pela espiritualidade, um Deus criador dos céus e da terra, poderoso, do que ser um ateu. Tem que ter muita fé para ser ateu. Vamos para o segundo tópico, a negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Esse é o tópico principal. Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas, das demais criadas, reflete a imagem do seu Criador. Isso, o homem. É como se o homem fosse a obra máxima de Deus. E o ateísmo desconstrói isso, né? O ateísmo nega essa singularidade. O homem é como se fosse a coroa da criação. E eu até digo para vocês uma coisa, quando ele cria tudo, mas quando ele cria o homem, ele diz, e viu Deus. Tudo que ele cria, ele vai dizer assim, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Quando ele cria o homem, ele diz assim, e viu Deus que era muito bom. Então, Deus, o homem é a imagem e semelhança de Deus, tá? Portanto, não é errado, vou até colocar aqui, não é errado, deixa eu colocar aqui verde, portanto, não é errado dizer que o homem é a coroa da criação. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies, tá bom? Esse aspecto, para eles, o ser humano não possui alma imortal, e por isso não passa de um simples produto, né, da cadeia evolutiva, o homem. Então, na realidade, o homem, por isso que Deus é espírito, os verdadeiros adoradores adoram em espírito, e nosso espírito é imortal. Por isso que quando você nega isso, você nega a justiça eterna, você nega o inferno, você nega as punições futuras e assim sucessivamente. Tá bom? Sinopse 3 nos diz: a negação da existência de Deus, da singularidade do homem, são pressupostos do materialismo e do ateísmo. O homem é a obra máxima de Deus. Tá bom? Na criação. Tópico 4, respondendo ao materialismo e o ateísmo. Vamos ver aqui. Vamos lá. Tópico 1, afirmando as verdades da Bíblia. Bom, qualquer resposta ao materialismo, ao ateísmo, e os seus derivados como o neoateísmo, precisa partir das Escrituras Sagradas. A Bíblia, sim, nós encontramos verdades sobre Deus, verdades sobre as Escrituras, né? Tudo que você for responder ao materialismo, ao ateísmo, use a Escritura, use a palavra, porque é através da Escritura, é através da fé, é através da palavra de Deus, é através da bendita palavra de Deus que vai gerar fé, através da sua pregação. Tá? Então, por isso da importância, você que é aluno, você que é professor,
conhecer bem as Escrituras, conhecer bem a palavra de Deus, conhecer bem o que você tem como fé. Existe escola bíblica dominical para você aprender. Vá na escola dominical, desenvolva, leia, faça o seu devocional diário das Escrituras, aprenda bastante para que você faça o uso correto da razão. O ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é um cientificíssimo. Ou seja, é a ciência usada para os seus parâmetros. A princípio, confirma uma crença e ideologia já é previamente adotada. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas a confirma. Então, portanto, os cristãos precisam se relacionar, precisam ter esse entendimento, precisam afirmar quem somos. Entender que existe o homem, tem espírito, alma e corpo, e o que isso significa. Nós precisamos entender este conceito com razão. Razão faz parte disso, entendeu, irmãos? Razão, com entendimento, com sabedoria. Sinopse 4 nos diz: a igreja se posiciona diante do materialismo e do ateísmo, afirmando as verdades bíblicas, fazendo o uso correto da razão. Então, essa razão aqui, gente, eles usam a ciência e nós usamos a Bíblia. Sempre vamos usar as Escrituras, tanto eu quanto você. O Criador, Deus, o nosso Criador é o nosso Deus. Tá? Nosso Criador existe. Precisamos fazer o quê? Precisamos entender mais, ler mais, estudar mais o nosso Criador. Você um dia pode ser decepcionado com a sua própria fé quando você se deparar com uma pessoa e você precisa fazer um uso correto da razão bíblica, e apresentar para essa pessoa, e pode lhe faltar conhecimento. Tá? Por isso da importância de você estudar, fazer um curso, se aprimorar, aperfeiçoar, tá bom? Desenvolver, ler a Bíblia, ter sua leitura diária, tá bom? E aproveitar essas oportunidades para evangelizar e provar que Cristo e que Deus é o Criador de todas as coisas. Tá bom? Conclusão. Vimos que a ideologia do materialismo e do ateísmo tem se revigorado nestes últimos tempos, como sutileza do engano, que proclamam, espreitar a Igreja de Cristo como crentes que não podemos fazer essa vista grossa, né, gente? Essa é a realidade, que nem tampouco negá-la, não podemos. Temos a melhor posição do combate, porque temos em mãos as Escrituras Sagradas. Foi o que nós comentamos aqui hoje. Você tem elas em suas mãos. Então se torna muito mais fácil. Agora precisamos estudar, precisamos manejá-la, as Escrituras. Revisando o conteúdo. O que é o materialismo? Materialismo é a doutrina segundo a única realidade. A única realidade é a matéria. Que é o ateísmo, de uma forma bem simples. O que é o materialismo? O materialismo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia e conforme revelado em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 3. Qual é a causa primária da incredulidade do homem? Lembra que nós falamos na aula? O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. 4. Quais os pressupostos do materialismo do ateísmo? A negação da existência de Deus e a negação da singularidade do homem. 5. Onde encontramos a verdade sobre Deus de forma precisa, sem erros. Gente, aonde você encontra? Quer encontrar na Bíblia Sagrada. Tá bom? Espero que você tenha gostado, que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma rica e poderosa. A próxima lição, que será a lição 6 do dia 7 de agosto, vai ser uma aula muito boa. Vamos tratar sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. Gente, não perda. Nós já temos aí
4 aulas. Você pode ir na nossa playlist, no nosso canal, Teologia Alcance de Todos, e na nossa playlist, Formação de Pregadores, também na nossa playlist, e você ir assistir aula por aula lá, toda a sequência, vale a pena. As aulas são muito boas, tem sido uma bênção. Deus possa abençoar a sua vida de uma forma rica e poderosa, tá bom? De uma forma maravilhosa. Se você deseja fazer um curso básico, médio e bacharel em teologia, é só você entrar em contato comigo para estudar. Você pode acessar o nosso site, entrar em contato no número, tá bom? Acessar o nosso site teologiaalcancetodos.com.br. Você que deseja aprimorar e quer estudar comigo, é só você entrar em contato no nosso site, tá bom? E será uma satisfação poder atender você. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe seus filhos, no nome de Jesus. Agora eu vou atender os irmãos que estão aí no Instagram. Eu vou atender agora os irmãos que estão ao vivo comigo aqui agora. Deixa eu aqui agradecer a todos os nossos irmãos e amigos. Que Deus possa abençoar o Júnior. Júnior, Deus abençoe. Núbio, Deus abençoe. Amém. Bênção, Pai do Senhor. Deus abençoe. Tá bom? Deus abençoe, Tiago. Boa noite. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe a todos que estão aqui conosco ao vivo. Que Deus possa abençoar de uma forma rica e poderosa. Tá bom? Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinárias. Espero você.